Então, nosso conteúdo, né, de hoje é ainda sobre os primeiros itens lá do plano de curso. Mais especificamente, hoje a gente vai terminar essa revisão sobre a velha mecânica quântica e vamos falar um pouco sobre números complexos, tá? Então, primeiro eu vou falar dos espectros atômicos dos elementos, que isso é um fato experimental, né, que foi descoberto antes da explicação desses fenômenos, lá do início do século XX, final do século XIX, né? Depois o modelo atômico de Bohr, de Niels Bohr, né, que foi proposto para explicar esses espectros, e as ondas de matéria de Louis de Broglie, certo? Então, a aula anterior, mais essa aula até esse tópico 3, é o que a gente chama de velha mecânica quântica. É uma revisão que eu estou fazendo de um conteúdo de Física Moderna 1, para que a gente possa começar a não velha mecânica quântica, né? A mecânica quântica supostamente usual. E aí depois vou fazer uma pequena revisão sobre números complexos, pontuando algumas coisas que a gente vai precisar e que vão aparecer muito, então eu achei melhor fazer essa revisão aí também. Então, sobre os espectros atômicos dos elementos, é o seguinte: existe um fenômeno chamado difração, como vocês provavelmente estudaram em Física Básica 4, né? Que é um fenômeno onde a luz ela sofre um espalhamento ao passar por uma fenda, e essa pode ser uma fenda, pode ser duas fendas, pode ser uma rede de difração, pode ser um buraco circular. E eu coloquei aqui para ilustrar. Então, fala, Alan, boa noite. Beleza? Então vou continuar aqui. Beleza. Então, continuando aqui, estava falando que existem fenômenos em que a luz ela se espalha, e esse espalhamento depende do comprimento de onda. Então, botei aí no meio e do lado direito, né, tem duas redes de difração, que é uma maneira de fazer isso. Então, entra uma luz branca na rede de difração e ela sai separada por cores. E cada cor tem um comprimento de onda, né? Outro meio de acontecer isso é através da refração, como está ilustrado aí do lado esquerdo por um prisma, né? Oi. Não acredito que eu fiz isso de novo. Duas vezes no mesmo dia e eu falando aqui. Vou. Aí, agora. Isso porque eu tenho meu celular do lado onde também não estava aparecendo nada e eu não estava achando estranho. Mas valeu pelo aviso. Ok. Então, enfim, são duas maneiras de fazer a luz se separar pela sua cor. E aí o que acontece é que nem toda luz ela é continuamente assim formada por todas as cores, igual a gente está vendo aqui do lado esquerdo, esse prisma tão bonito, né? Essa refração tão bonita aqui que faz alusão aos experimentos do Isaac Newton, né? Antigos lá do passado. E também uma capa de um disco aí de uma banda de rock famosa. Nem sempre é contínuo assim, às vezes é discreto. O que quer dizer discreto? Né? Vamos já falar sobre isso. Mas uma maneira de fazer isso é usando um espectrômetro. Eu não sou físico experimental, então não sou muito familiarizado com esse tipo de equipamento. Mas basicamente, quando um gás é aquecido, ele emite radiação, e essa radiação ela não é em todo o espectro, ou seja, não é de todas as cores, né? É só em algumas cores. E quando os cientistas e as cientistas descobriram isso no passado, lá no século XIX, acharam muito estranho isso. Como é possível que exista um objeto que não emite todas as cores, né? Porque a gente vê uma luz branca.
né? Quando esse gás ele é aquecido, por exemplo. Eu lembro que quando eu fiz Física Moderna 1 lá com o professor José Luiz, aí no laboratório de física a gente brincou com um espectrômetro muito parecido com esse aí, onde tinha uma lâmpada fluorescente lá e a gente podia ver esses espectros, né? E aí a gente olhando a lâmpada vê a luz branca, mas quando a gente olha ela refratada aqui, ou lá no caso, né, difratada, que era outra coisa, era uma rede de difração, né, a gente vê isso aqui. Então a gente viu esse primeiro aqui, que são as raias do hidrogênio, como a gente fala. Então quando a gente olha a lâmpada fluorescente, a gente vê uma luz branca. Quando a gente joga um prisma aqui no meio, ou uma rede de difração para separar as cores, né, fazendo esse fenômeno aqui de espalhamento, o que a gente enxerga são apenas algumas cores, apenas algumas linhas. Então no hidrogênio a gente vai ter, por exemplo, aqui essa cor de roxo, azul, esse azul próximo do verde já e o vermelho, né? Com comprimentos de onda muito específicos. Diga lá, Leandro. Não, eu estou gravando já, é que eu estou usando aqui o programa. Mas beleza, valeu pelo aviso aí também. Certo? Então cada elemento tem, digamos assim, uma identidade que é determinada por essas linhas coloridas aí, né? Que é o chamado espectro, nesse caso, de emissão. De emissão. Ok? E aí tinha que explicar isso, né? Lá no século XIX, se foi observado, a gente tinha que procurar uma explicação física para isso. E mesmo sem essa explicação, como ainda acontece até hoje, os cientistas procuram descobrir fórmulas, pelo menos, né? Tentar entender qual é a lógica desse negócio de alguma maneira. E aí, após muitas tentativas e erros, usando basicamente a imaginação e tabelas cheias de números, se chegou em várias épocas diferentes a essas três séries aqui, né? A série de Lyman, série de Balmer e série de Paschen. Cada uma está aqui no respectivo ano que ela foi proposta. O que diz essas séries dizem aqui, né? Elas dizem comprimentos de onda, no caso aqui está invertido, é 1 sobre o comprimento de onda, mas o que interessa é o comprimento de onda aqui, em função de um número natural n, que pode ser igual a 2, 3, 4. Então, quando a gente substitui n igual a 2, dá uma linha dessas aqui. Quando a gente substitui n igual a 3, dá outra. N igual a 4, assim por diante, né? Só que isso não fornece todas as linhas de emissão. Então, em 1885, antes, na verdade, dessa primeira, foi descoberto essa outra série, que é a série de Balmer, por esse pesquisador Balmer aí. Que já é dada por essa outra relação, onde estava 1 na primeira aqui, nessa primeira fração, tem 2 ao quadrado, né? E a série de Paschen, em 1908, no lugar do 2 tem um 3 aqui. Então, cada um desses aí vai dar, digamos assim, uma sequência de linhas que vai explicar esses gráficos aqui, né? E aí uma forma geral de escrever isso tudo é essa daqui. Todas as séries anteriores podem ser escritas nessa forma geral, onde a gente vai ter um comprimento de onda que agora vai depender de dois números inteiros, n e m. Então, se vocês olharem para cá, esse número que muda de 1 para 2 e depois para 3, a gente vai chamar de m. E aí o n ele sempre vai começar depois desse número. Então aqui, se o m era 1, o n começa no 2. Aqui na série de Balmer o m é 2, o n vai começar depois dele, no 3, 4, 5. E aqui no Paschen, né, o m vai ser 3 e o n vai começar depois do 3, 4, 5, 6, tá? E essa fórmula geral aqui é muito interessante porque nela aparece essa constante de Heidelberg, ou Rydberg, não sei qual é a maneira correta de falar esse nome, tá? Que ela tem dimensão de comprimento a menos 1, justamente porque aqui tem um comprimento de onda
a menos 1 do lado esquerdo e o resto é só número inteiro. E aí essa fórmula ela é experimental, né? Digamos assim, é uma maneira que os físicos encontraram de fazer uma aproximação para os dados que eles tinham da experiência. E esses comprimentos de onda são os comprimentos de onda dessas linhas que são emitidas pelos elementos. E resta uma explicação para isso. O problema é que, como a gente viu na aula anterior, o modelo atômico que tinha nessa época era o modelo de Thomson, depois o modelo de Rutherford, e os dois são problemáticos. Tem também o modelo de Sommerfeld, que o Sommerfeld ele foi orientador do Max Born, se eu não me engano, e também do Heisenberg, né? E ele propôs também um modelo que era uma variação de um outro modelo que tinha órbitas elípticas, mas também não é suficiente. Então a gente precisa falar do modelo atômico de Bohr, que foi proposto pelo físico Niels Bohr, tá? Que basicamente era aplicar a regra de quantização proposta em 1900 pelo Planck. Tá? Mas antes de falar disso, a gente só precisa fixar aqui uma coisa. A gente estava trabalhando com a constante de Planck, que é o H, porém, o mais comum, na verdade, é usar H dividido por 2π. Porque se descobriu ao longo do tempo que o H ele quase sempre vinha acompanhado desse 2π dividido. E aí, para facilitar, a gente escreve o H cortado, que é esse H simplesmente com um tracinho aqui, certo? Esse é o que a gente chama de H cortado, que é H dividido por 2π. Beleza, com isso a equação de Planck ela pode ser escrita como E igual a H cortado ômega, onde ômega é a frequência angular. Na verdade, a relação de Planck, né, ela é isso aqui. E igual a H vezes Ni, que é a frequência. Então, se a gente... Deixa eu escrever ali do lado. A fórmula de Planck é essa aqui, como a gente viu na outra aula. E igual a H vezes Ni. Só que se a gente dividir e multiplicar por 2π, não vai mudar nada. Porém, aqui a gente fica com H cortado. E bem aqui no 2π vezes a frequência, a gente tem a frequência angular. Então, uma maneira diferente de escrever a relação de Planck é essa daqui. É igual a H cortado ômega, mas é a mesma coisa. E a gente vai preferir essa justamente para não ter que ficar escrevendo 2π toda hora, tá? E o modelo atômico de Bohr surge então diante da impossibilidade das órbitas estáveis no modelo de Rutherford, né? Como a gente viu no fim da aula anterior, o colapso do modelo de Rutherford. Oi? Eu pensei que tu tinha falado comigo. Não? Tá bom. Bom, beleza. Então o Bohr simplesmente postulou essa estabilidade, ou seja, não sei por que o que aconteceu com o eletromagnetismo e com esse modelo aí do Rutherford, mas vamos supor que as órbitas elas são estáveis e aí a gente consegue resolver o problema e depois a gente tenta entender por que elas são estáveis, mas vamos supor que elas são. E aí ele impõe essa hipótese, né, que também poderia ser chamado um axioma, ou seja, é uma ideia que a gente não tem justificativa, isso que é um axioma. A gente não tem justificativa, mas a gente precisa supor que ela é verdade. Muita gente chamaria também hipótese de trabalho, ou seja, não sei porquê as órbitas são estáveis, mas vamos supor que elas são e ver se com isso a gente consegue explicar esses espectros dos elementos. Então isso foi uma hipótese nova, um axioma novo para a física atômica. E a partir disso se constrói o modelo de Bohr, né? Que foi feito para o átomo de hidrogênio inicialmente, justamente porque o átomo de hidrogênio é o átomo mais simples que existe. Só tem um próton, então também vai ter correspondentemente só um elétron, né? E essa hipótese das órbitas dele imediatamente então significa que não vai ter esse colapso, né?
Aqui do lado esquerdo seria o modelo de Rutherford, em que o elétron emite radiação continuamente. A gente tem que imaginar aqui uma onda saindo toda hora, tá? Toda hora ele está emitindo aqui até o elétron colidir aqui com o núcleo, colapsar aqui no núcleo. Já no modelo de Bohr, não. Como ele está numa órbita estável, eu vou supor que nessa órbita estável ele não está emitindo radiação. Ele só vai emitir radiação quando o elétron que está aqui num nível de energia pular para outro nível de energia. Aí ele vai emitir uma radiação, uma onda. Certo? Essa foi a hipótese do Bohr. O que nós vamos estudar lá no final do átomo de hidrogênio, curiosamente, nós vamos chegar na mesma fórmula que o Bohr chegou, mas usando o formalismo lá do Erwin Schrödinger, né? Que é diferente. E aí, se vocês derem uma lida lá no Moisés, lá no capítulo 7, né? Aí quando ele fala do modelo de Bohr, é interessante que conta um pouquinho dessa história, porque na verdade o Bohr ele foi investigando o que precisava para ter essas hipóteses que ele está supondo, e ele descobriu que para que isso explicasse aquela fórmula geral lá aqui de trás, para que explicasse essa fórmula aqui, teria necessariamente que trabalhar com o momento angular de tal modo que o momento angular assumisse somente valores inteiros, certo? Múltiplos inteiros de uma determinada quantidade. E na física, o que a gente chama isso? A gente chama de quantização. Então eu vou repetir. Para que existam órbitas estáveis, né, que são essas órbitas, por exemplo, esse círculo aqui do lado direito, em que o elétron fica, entre aspas, preso e não emite radiação enquanto ele está lá, para que aconteça isso, o Bohr descobriu que ele tinha que quantizar o momento angular. O que significa isso? Significa que o momento angular, L, ele tinha que ser um múltiplo inteiro de H cortado, certo? Foi isso que o Bohr descobriu, que é a quantização do momento angular. Então ele tinha que ser um H cortado, 2, 3, mas nunca um valor intermediário, certo? Esse resultado não está 100% exato e a gente vai estudar isso depois, lá no final, quando a gente discutir o átomo de hidrogênio segundo a equação de Schrödinger, certo? Mas estamos aqui no modelo de Bohr, então vamos supor que o momento angular é quantizado e vamos considerar uma órbita estável circular. O que o Bohr descobriu, e que vocês já devem ter feito essa conta pelo menos uma vez na vida, se não em Moderna 2, talvez em Física 4, eu tive que fazer isso em Química Geral Teórica 1. Minha professora pediu isso no primeiro semestre. O Alan deve lembrar desse negócio. Mas enfim, a gente teve que fazer isso aqui no primeiro semestre, foi uma doidice. Mas tá. Bohr chegou nessa fórmula. O que significa essa fórmula então? Significa que cada órbita vai ter uma energia, né? Onde essa energia vai ser a energia do estado fundamental, que é esse E0 aqui. Vou já explicar o que é estado fundamental. Dividido por n ao quadrado, né? Onde E é igual a isso daí e onde n é um número inteiro, né? Eu esqueci de escrever aqui. Então, onde n é igual a 1, 2, 3 e assim por diante, né? E o E0 é igual a isso aí. Então, n tem esses valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o E0 é igual a isso aqui. O que significa isso, pessoal? Significa que o estado fundamental ele vai ter uma energia bem aqui, E0. Isso daqui seria uma órbita circular. Aí vai ter uma outra órbita circular aqui que vai ter uma energia E1, que é para n igual a 1. E2, né? E essa fórmula ela tem um gráfico mais ou menos assim, né? Onde aqui vai ter o n e aqui vai ter a energia. Então lá no infinito, quando n tende ao infinito, a energia vai ser zero.
Por que a energia é negativa? Porque na física a energia negativa significa sistema ligado. O elétron está preso ao núcleo, né? Então isso faz com que eles tenham uma energia negativa. Por quê? Porque a energia nula seria eles estarem totalmente desconectados. E aí a gente ia começar a contar energia positiva, certo? Então esses são os níveis de energia que o Bohr descobriu, onde E0 é essa constante aqui, chamada energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, que em joules seria 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Porém, o mais comum é usar essa unidade que é o elétron-volt, né? Que seria a energia potencial, basicamente, de uma carga elementar, tá? E aí o que vai acontecer são energias de emissão e de absorção. Eu achei essa animação bacana aqui no... Não sei se eu já ia falar disso. Vamos só comentar esse slide aqui primeiro. Então, o que existe são energias de transição. Então, isso explica lá as fórmulas de Balmer, Paschen, não sei mais o que. Quer dizer, quando o elétron sai de uma órbita estável, né, para uma outra órbita estável, ele vai emitir um comprimento de onda característico dessa transição, certo? Então, quando ele sai do nível n igual a 1 para o nível de energia n igual a 2, igual como a gente estuda lá na química, né, os níveis de energia, quando ele faz essa transição, vai emitir uma radiação e o comprimento de onda é dado por essa expressão aqui. Então, o Bohr ele ajustou tudo para que essa constante que aparece aqui na frente seja exatamente a constante de Heisenberg, que eu acho que eu escrevi errado, que é na verdade RH. Deixa eu só corrigir aqui. Então ele ajustou para que isso fosse exatamente a constante de Heisenberg lá, certo? E aí ele conseguiu, como a gente diria hoje em dia, vincular essa constante experimental, né? Dizendo como ela depende da energia do estado fundamental, que seria o n igual a 1, né? E aqui a constante de Planck é a velocidade da luz. Interessante demais esse resultado, né? E vamos ver uma animação aqui que eu achei muito bacana, né? Que eu encontrei por aqui pela internet, né? Que ela nos permite simular aqui. Vamos ver uma coisa. A gente pode colocar aqui, esse elétron está no nível n igual a 2, né? E aí eu quero saber que transição ele tem que fazer para emitir uma radiação roxa. Então ele vai para outro nível de energia n igual a 6 e assim ele emite radiação. Vamos colocar um espectro de emissão aqui. Então ele emite essa luz vermelha, por exemplo, essa luz, esse azul aqui. E esse gráfico representa a intensidade de cada comprimento de onda. Então, ao contrário do que a gente imaginaria, quando a gente decompõe essa luz branca que está vindo aqui, por exemplo, do Sol, ela na verdade não vira todas as cores aqui, né? Ela vira somente algumas cores que são justamente características dessas transições, certo? E aí não dá para ver direito porque a radiação emitida ela tem a mesma cor aqui da que realmente é emitida, mas ó, se vocês olharem sai uma luzinha azul. Quando ele sai do nível 2 lá para o nível 4, né? Então essa luz ela representa essa transição de estado do nível 2 para o nível 4. Já essa luz azul escura representa essa passagem do nível 2 para o nível 5. Ó, o elétron vai lá, aí ele emite radiação e volta para o nível 2. É assim que funciona. E essa radiação roxa significa que ele
foi excitado, como a gente diz, por receber energia, e aí ele pulou do nível 2 para o 6. Ganhou energia. Aí quando ele perde energia na forma de radiação, ele vai para outra órbita estável, nesse caso n igual a 2. E é assim que funciona. O vermelho seria do 3 para o 2. Certo? Aí tem como botar aqui o hélio também, simular o hélio. Aí o hélio já vai ter 2 elétrons, né? 2 prótons, vai ser um pouco mais complicadinho. Aí a gente pode ver, por exemplo, essa cor aqui vermelha escura e simular o que emite ela. Seria esse elétron aqui no nível 2 de energia, indo para o terceiro nível e voltando. Tá? Boa noite, Manuel. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui é isso, pessoal. Eu deixei o link dessa animação aqui nesse PDF. E como eu vou deixar lá no site, aí vocês entram no site lá do slide, onde eu vou colocar. E aí vocês vão poder ver como é essa animação, beleza? É bem interessante. Bom, outra discussão relevante dentre essas muitas descobertas que houve aí no início do século XX, outra coisa muito importante da gente discutir antes de falar da equação de Schrödinger são as ondas de matéria do Louis de Broglie. Lá no Espírito Santo, quando eu estava fazendo doutorado, eu conheci o professor Antônio Brasil Batista, né, que infelizmente faleceu ano passado. E ele falou quando ele era jovem, ele foi para a França e conheceu o Louis de Broglie já muito idoso. Então, eu achei interessante ter conhecido uma pessoa que conheceu esse cara. Eu achei muito da hora. Beleza. Vamos então falar sobre esse comprimento de onda aí do de Broglie, mas vamos devagar. Recapitulando algumas coisas que a gente conversou, nós vimos que o fóton ele pode ter associado a ele um momento linear, né? Isso acontece principalmente no efeito Compton. Porque o efeito Compton é um efeito em que um fóton arranca um elétron, né, das camadas mais externas lá dos átomos de carbono. Esse elétron ele é arrancado e ele sai num certo ângulo, e o fóton também sai num certo ângulo de tal maneira que existe uma conservação do momento aí. E aí, se vocês lembrarem lá de Física 1, momento é igual a massa vezes velocidade. Então a primeira ideia que a gente tem é: o fóton não tem momento linear, não faz sentido isso. Não sei se vocês concordam comigo, porque se a luz não tem massa, como é possível que ela tenha momento se momento é massa vezes velocidade, né? Porém, o que o Compton fez não foi isso. Ele foi muito mais esperto que isso. Ele pegou uma relação relativística, que é essa daqui, energia ao quadrado é igual momento vezes velocidade da luz ao quadrado, mais o que a gente chama de energia de repouso, né, que é a famosa equação de Einstein, E igual a mc quadrado, né? É a energia de repouso. Então é a massa de repouso da partícula vezes a velocidade da luz ao quadrado, tudo isso ao quadrado, né? Essa daqui é a relação de energia-momento relativística. Então o Compton partiu daqui e ele supôs o seguinte, né? Para o fóton, o que é o fóton? É a partícula de luz, né, que é o conceito que foi sendo construído a partir da hipótese de Planck, de que a luz é emitida em pacotes a partir do efeito fotoelétrico, né, de que a luz também é emitida em pacotes, que são os fótons. Foi se construindo essa ideia. E para o fóton, a massa de repouso, ou seja, o m0, é igual a zero. Que é a mesma coisa que dizer que a luz não tem massa. Então a gente despreza esse termo aqui. Oi? Tudo bem? Diga lá.
Isso daí já é uma questão de interpretação, ou seja, não tem uma única resposta. A interpretação oficial é aquela que eu tenho a responsabilidade de falar, que é a chamada interpretação de Copenhague ou interpretação ortodoxa da mecânica quântica. Aí, segundo essa interpretação, como o fóton é o próprio instrumento a partir do qual a gente enxerga as coisas, né? Porque ele é a luz, eu não tenho como saber se ele é uma partícula ou uma onda, porque partícula e onda são conceitos macroscópicos que a gente vê aqui com os nossos olhos. Isso que eu estou te falando é o que o Bohr dizia, né? O que o Bohr dizia era isso. Se eu não tenho como saber, então, na verdade, o fóton é uma coisa mais complicada do que a luz, do que uma onda ou uma partícula. Ele é uma coisa complicada que eu não sei o que é, mas que quando eu faço um experimento, por exemplo, de reflexão, de refração, de difração, que são experimentos de ondas, a luz vai manifestar sua característica de onda. Quando eu faço um experimento tipo o efeito Compton, aí vai aparecer o momento da luz, então ela está manifestando uma característica de partícula. Então, tu poderia dizer no ensino médio que o fóton ele não é nem onda nem partícula. Ele é o que a gente chamaria de uma partícula quântica. Quando tu faz um experimento ondulatório, ele manifesta uma característica de onda. Quando faz um experimento de partícula, ele manifesta uma característica de partícula. Seria mais ou menos isso segundo... Beleza. Segundo a interpretação padrão. Agora, existem pelo menos outras duas interpretações da mecânica quântica, que é a interpretação de Bohm-de Broglie e a interpretação de vários mundos. Eu planejo falar um pouquinho sobre elas numa outra aula no final aí antes da primeira prova. Vou comentar um pouquinho sobre essas interpretações. Pensando no ensino médio, sem dúvida essa questão da interpretação é a mais interessante, né? Mas obrigado pela pergunta. Bom, então a partir dessa relação aqui a gente chega que E ao quadrado, ou seja, a energia do fóton é PC ao quadrado. E tirando a raiz, a energia do fóton é então momento vezes velocidade da luz. O que significa, né, isolando o momento, que o momento da luz poderia ser definido como a sua energia dividido pela velocidade da luz. Então olha só que coisa engenhosa que o Compton fez através de uma conta que é relativamente muito simples, né? Eu digo que o negócio é zero, tiro a raiz, pronto. Operações, a gente diria, elementares, né? Não teve que resolver nenhuma equação diferencial maluca, nem nada do tipo. E ele chegou que mesmo a massa de repouso do fóton sendo nula, ele tem um momento linear. E eu acho que é isso que é o mais difícil de explicar, como isso é possível. Na verdade, pessoal, existem experimentos em laboratório que tentam verificar se de fato essa massa de repouso do fóton é zero. Existem experimentos. E o que esses experimentos mostram é que se a luz tem massa, então essa massa deve ser mais ou menos menor do que 10 elevado a menos 51 kg. Então, esses experimentos não são capazes de dizer que a luz tem massa, mas eles são capazes de dizer se ela tem massa, ela deve ser menor do que 10 a menos 51. O que acontece é que a massa do próton e do elétron são de 10 a menos 27. E de 27 para 51 são 24 ordens de grandeza. Então, mesmo que de fato pode ser que a luz tenha massa, essa massa ela é tão pequena, mas tão pequena que para qualquer experimento que o ser humano realize, provavelmente isso não vai fazer diferença. Então, por uma questão prática e pragmática, a gente pode simplesmente dizer que o fóton não tem massa. Mas para vocês saberem,
né? Já que a gente é professor e professora, né? A gente tem que saber. Para vocês saberem, existem sim experimentos que mostram que se a luz tiver massa, ela tem uma massa mais ou menos de 10 a menos 51 kg. Isso daí está no início de um livro de eletromagnetismo que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Jackson. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês, caso vocês tenham curiosidade de ler sobre isso depois. É nesse livro aqui. Que é o terror da pós-graduação em física. Eu pensei que ia aparecer a capa. Né? Esse livro aqui é uma espécie de batizado na pós-graduação em física. Todo mundo tem que passar por esse livro. Tá? Aí no comecinho desse livro aqui, Eletrodinâmica Clássica, do David Jackson. Né? Ele comenta sobre essa experiência. Então quem tiver interesse em ler um pouco sobre isso, tá lá. Infelizmente eu creio que esse livro não tem em português, infelizmente. Mas quem tiver curiosidade tá lá, beleza? Bom, então, partindo dessa ideia do Compton aí, de associar um momento à luz, né, a gente tem essa expressão aqui para o momento. Só que levando em consideração agora o aspecto quântico, ou seja, a relação de Planck, né, que é E igual a H vezes a frequência, e a gente substituindo esse E aqui na expressão do momento, a gente chega que o momento do fóton ele é igual a H, que é uma constante da natureza, vezes a frequência do fóton, dividido pela velocidade da luz, que é a velocidade do fóton, né? Então, pessoal, lá na ideia do Compton já estava explícito ou implícito, né? Essa ideia de que a luz tem um momento linear, que é uma propriedade de partícula, não de onda. E até então já estava muito consolidada a ideia de que a luz é uma onda. Por quê? Porque já no século XIX o Maxwell tinha demonstrado isso teoricamente, e o Hertz já tinha verificado isso experimentalmente, né, de que a radiação eletromagnética tem a velocidade da luz. E a partir daí se construiu o rádio. Então as pessoas já estavam usando o rádio nessa época. Só, quer dizer, não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Então a gente estava associando agora uma característica de partícula para uma onda. Aí o de Broglie, né, teve uma ideia muito interessante, que foi o seguinte: se o fóton tem uma propriedade de partícula, mesmo sendo a luz uma onda, então vamos pensar agora no inverso disso. Vamos pensar numa dualidade, ou seja, vamos supor que a matéria também tenha propriedades de onda, que é o mais lógico de pensar. Um dos motivos dele ter pensado nisso foi a questão dos números quânticos que aparecem, que nem eu mencionei ainda agora falando do modelo de Bohr. Porque o de Broglie pensou assim, é muito estranho aparecer esses números, porque eles só aparecem, por exemplo, quando a gente estuda uma onda vibrando numa corda presa nas extremidades, por exemplo, a corda do violão. Na corda do violão, quando ela é balançada, se propaga uma onda nessa corda, né? E essa onda, desculpa, uma coceira no ouvido. Essa onda, ela vai aparecer números quânticos lá, números inteiros lá, né? Que são os modos normais de vibração, como talvez vocês lembrem disso lá de Física 2. Então ele pensou o seguinte: se está aparecendo esses números inteiros, estudando, por exemplo, o movimento do elétron no átomo emitindo radiação, que nem o Bohr explicou, então é porque, com certeza, o elétron ele tem alguma coisa de onda. Então, juntando todas essas ideias aí da época, o de Broglie propôs lá na tese de doutorado dele de que a matéria também deve ter um comprimento de onda. Cada partícula deve ter um comprimento de onda que vai manifestar, vai ser digamos assim, a etiqueta
dela de todas as características ondulatórias que ela vai manifestar. Então, do mesmo modo que um fóton de comprimento de onda lambda vai ter um momento P que é igual a H sobre lambda, eu esqueci de escrever aqui. Isso daqui pode ser escrito de outra forma, que na verdade era dessa forma que eu queria dar um destaque, né? Que a gente sabe que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, quando a gente divide a frequência por C, a gente vai ter 1 sobre lambda, né? Então, na verdade, isso aqui a gente pode escrever como P igual a H sobre lambda, certo? E é isso que a gente chama de relação de de Broglie, certo? E aí o que o de Broglie propôs? É que essa relação ela seja uma relação geral, ela não vale só para a luz, vai valer para as partículas, mas a interpretação é diferente. Numa onda a gente diz que uma onda de comprimento de onda lambda vai ter um momento que é dado por isso aqui, e para a partícula a gente vai dizer uma partícula de momento P vai ter um comprimento de onda lambda que também é dado pela mesma relação. Então, se P é igual a H sobre lambda, então eu posso inverter essa relação e dizer que lambda é igual a H sobre P. E esse é o chamado comprimento de onda de de Broglie. Esse de é a conjunção aqui da frase, mas esse outro de aqui é do nome do de Broglie. Tá? Então esse é o comprimento de onda de de Broglie. Isso significa que se eu estiver andando na rua a meio metro por segundo e eu tenho 93 quilos, isso dá o meu momento linear, 93 vezes meio. Vamos arredondar, vamos dizer que seja 45 unidades SI aí de momento. Então, segundo o de Broglie, eu andando na rua tenho um comprimento de onda que vai ser aproximadamente 6 vezes 10 a menos 34 joule segundo, que é a constante de Planck, dividido pelo meu momento linear, que vai dar 45 kg vezes metro por segundo. E esse é o meu comprimento de onda de de Broglie. Fazendo uma conta, vai dar algum número aqui, vezes 10 a menos 34 metros. Então esse é o meu comprimento de onda, certo? Parece absurdo, né? Parece brincadeira a gente falar isso para uma pessoa, é claro. Mas o interessante é que para uma partícula muito pequena, isso de fato se manifesta. E como é que a gente sabe que isso se manifesta? Porque estudando fenômenos de difração, é possível fazer difração de elétrons, que é o que eu botei lá no início dos slides desde a primeira aula. Isso daqui é uma foto de difração de elétrons. Então, apesar dos elétrons serem partículas, ela se manifesta também através de uma propriedade ondulatória de difração. Como isso é possível? Porque associado a ela tem esse comprimento de onda, que é o comprimento de onda de de Broglie. Certo, prezados amigos e amigas? Alguém quer fazer algum comentário em relação a isso aí? Não? Bom, e aí então vamos lembrar de algumas coisas sobre números complexos. Deixa eu só pegar meus papéis aqui, que eu esqueci de pegar, já volto.
Temos ainda um tempinho, né? Então, só para lembrar, pessoal, um número complexo, ele é um número dessa forma aqui. A mais BI, né? Onde A e B são números reais. Né? E onde esse I, que é a raiz quadrada de menos 1, é a chamada unidade imaginária. Certo? Como isso pode fazer sentido de alguma forma eu dizer que raiz quadrada de menos 1 é um número? Isso vou botar aqui como curiosidade, mas só que matematicamente faz sentido quando a gente considera o plano cartesiano e a gente marca aqui do lado no eixo X a gente marca o A e no eixo Y a gente marca o B. Então isso faz sentido na medida em que a gente identifica um número real, um número complexo, vamos chamar de Z, como sendo um ponto aqui do plano, né, do chamado plano complexo, que na verdade é o plano R2 que vocês estudaram lá em cálculo, só que com uma definição de soma e multiplicação diferente. Então, quando faz tudo isso, faz sentido falar em unidade imaginária. Então, a gente tem 3 tipos de números complexos, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, 2 mais 3i é um número complexo aí que não tem um nome especial para ele. O 6i é o que a gente chama de número imaginário puro, porque ele só tem essa parte que está multiplicando o i. Então a gente chama ele de imaginário puro. Aí a gente tem o 9, que é um número real. Então todo número real é um número complexo, onde esse b aqui é 0. Né? Certo, pessoal? Só para lembrar mesmo, né? E os números complexos eles surgiram motivados por resolver problemas. Né? Problemas do tipo equações algébricas, né? Esqueci de adicionar isso aqui. Então, para resolver, por exemplo, uma equação desse tipo aqui, não tem solução usando números reais. X ao quadrado mais 1 igual a 0 não tem solução. Mas em números complexos ela tem duas soluções. Ela tem uma raiz aqui x1, que é a própria unidade imaginária, né, que é a raiz de menos 1. E ela vai ter uma raiz x2 aqui que vai ser menos i, que é menos raiz de menos 1. Então, nos números complexos tem essa solução. Se fosse, por exemplo, x ao quadrado mais 9 igual a 0, aí as soluções elas seriam 3i, por exemplo. Por exemplo, não, são só essas duas, i menos 3i. Então tem essas duas soluções. Um exemplo mais interessante que eu desconhecia até ontem à noite é, por exemplo, para resolver equações do terceiro grau. Por exemplo, essa aqui, x ao cubo mais 9x menos 26 igual a 0. Vários séculos atrás, 400 anos atrás, descobriram uma fórmula para resolver essas equações. E quando a gente aplica essa fórmula para resolver essa equação do terceiro grau aqui, a resposta é essa daqui que vem da fórmula. Raiz cúbica de 2 mais a raiz quadrada de menos 121 mais a raiz cúbica de 2 menos a raiz quadrada de menos 121. Então, 400 anos atrás, chegaram nesse resultado aqui. Só
que se a gente fizer uma conta, a gente descobre que substituindo x por 4 vai ser solução, porque vai ficar 4 ao cubo é 16 vezes 4, que é 64, né? Então fica 64, mais 9 vezes 4, que é 36, menos 20... Eita, será que eu anotei certo essa... Agora eu tô em dúvida. Acho que eu anotei errado aqui. Tá. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que se mostrou que esse número aqui dentro, ele é a mesma coisa que 2 menos i, e esse outro número aqui, essa raiz cúbica, é a mesma coisa que 2 mais i. Eu acho que 4 não vai dar certo aqui, né? Então eu devo ter anotado algum sinal errado aqui, mas era uma equação... né? Ficaria 8 mais 18 daria 26. X igual a 2 é a solução. Tá, então eu anotei alguma coisa errada aqui, mas a ideia, tá? Então tem alguma coisa errada aqui, obrigado por ter encontrado aí. Mas a ideia aqui é o seguinte, que mesmo sendo uma raiz onde aparecem números complexos, somando isso aqui vai dar 4, que é um número real, né? Enfim, isso daí foi um contexto onde apareceram esses números complexos também. Aí quem quiser mais detalhes, tem nesse vídeo aqui no YouTube. Esse vídeo aqui no YouTube, que eu não vou dar play, senão eu vou ter que cortar depois o vídeo. Mas esse canal aqui, tá? Aí se vocês quiserem eu posso deixar o link depois. Aí nesse vídeo aqui conta todinha essa história de como as equações de terceiro grau levaram ao desenvolvimento dos números complexos e também as pessoas aceitarem melhor os números negativos e tal. Foi através de um processo tipo isso aqui. O que eu fiz está errado, não deve ser essa equação porque substituindo não dá de jeito nenhum, mas a ideia está certa, né? A ideia é essa. A gente junta dois números impossíveis na época de entender e dá um número positivo. Curioso que aqui em mecânica quântica a gente vai não só trabalhar com números complexos, como também a gente vai fazer uma coisa parecida. A função de onda às vezes vai ser complexa, mas o que vai nos interessar é o módulo dela ao quadrado, que vai ser real. Então a gente vai fazer a mesma coisa, pegar números complexos e extrair de lá um número real. Certo? E aí uma coisa importante para a gente vai ser a relação de Euler. E eu esqueci de botar uma coisa aqui, rapidinho. É importante a gente saber identificar a parte real e imaginária do número complexo, né? Então, um número na forma z igual a mais bi, a gente vai chamar de parte real desse número complexo z, esse número a, e de parte imaginária, o número b. Então, vejam que esses dois aqui são reais. Tá? Isso é uma confusão que às vezes acontece. A parte real e a parte imaginária do número complexo são números reais. Né? Os dois números são reais. Então, por exemplo aqui, né, se a gente pegasse aqui os exemplos que a gente viu agora, 2 mais 3i, a parte real desse número é 2. A parte imaginária é 3, não é 3i, certo? Tem uma diferença. Se fosse
esse número a gente tem que escrever parte real de Z. Escrevi com pressa, escrevi errado. Isso aqui vamos chamar de Z. Agora a gente tem um W que é 6i. Né? Então a parte real desse W é 0, porque só tem o 6i aqui. A parte imaginária é 6. Se fosse agora um número real, digamos, o igual a 9. Então a parte real dele é 9, a parte imaginária é 0. Certo? É assim que a gente identifica. E a partir daí a gente pode chegar na relação de Euler, que é uma relação muito interessante. Tem gente que faz tatuagem com isso aqui, eu já vi, que é e elevado a θ igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Para deduzir essa fórmula tem que escrever, deduzir não, para motivar, porque ela é uma definição, tem que escrever séries de potências. Então se a gente escreve a série de potência do cosseno e escreve a série de potência do seno e a da exponencial, quando a gente junta as duas, dá essa relação. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Alguém está escutando só saudade aqui. Um vizinho. Então, por exemplo, e elevado a i π. Como é que eu calculo isso? Isso vai ser cosseno de π mais i seno de π. Cosseno de π. Π é 180 graus. Então, o cosseno de 180 graus é menos 1. O seno de π é o seno de 180 graus, que é 0. Então, essa relação dá menos 1. Ou seja, e elevado a i vezes π é igual a menos 1. A gente pode reescrever isso dessa forma. E elevado a i vezes π mais 1 igual a 0. E essa daqui é uma equação muito famosa. Tem gente que faz tatuagem. Eu conheço uma menina que tem essa tatuagem. Porque relaciona, digamos assim, os 5 números mais importantes, né, da matemática. 1, 0, i, π e o e. Deixa eu só fechar a janela que está muito alta a música do vizinho. Ok, então já o e elevado a i vezes π sobre 2, vamos ver esse exemplo. Ficaria cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0. Seno de 90 graus é 1. Então isso dá i. Certo? Então e elevado a i vezes π sobre 2 é i. Vamos ver agora e elevado a i vezes π sobre 4. É cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4. Né? Π sobre 4 é 45 graus. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno também. Então, depois de fazer algumas contas, somar, racionalizar, etc., a gente pode ver que isso na verdade é 1 mais i sobre raiz de 2. Então vejam que essa fórmula é assim que trabalha com essa fórmula, tá? Alguém teve alguma dúvida? Vocês já conheciam isso? Já estão acostumados com isso? Oi? Ah, tá. Beleza. Melhor ainda. E aí a gente pode falar sobre o módulo de um número complexo
Mas antes disso, queria falar sobre a exponencial complexa, porque a gente sempre fala dessa relação de Euler, mas tem também a possibilidade do expoente ter outro número. Então, a exponencial complexa, né, a gente já estudou nesse caso aqui a gente já estudou, né? A gente viu pela relação de Euler que isso é cosseno de B mais I seno de B quando B é real. Mas a exponencial complexa mesmo é e elevado a z, onde esse z é um número complexo, digamos assim, completo, a mais bi. Como é que a gente faz isso, né? Então, essa exponencial ela é definida assim, e elevado a z, que eu posso escrever como exp também, exp de z, vai ser e elevado a mais bi, que é definido, isso aqui não é uma demonstração, é definido como a exponencial da parte real vezes a exponencial do IB, certo? Então, por exemplo, como é que eu calculo? Vamos ver um exemplinho aqui. Como é que eu calculo e elevado a 2 mais i vezes π? Como é que eu calculo isso? Eu tenho que separar os expoentes lá. Então, eu tenho que escrever isso como e ao quadrado vezes e elevado a i vezes π. Esse e elevado a i vezes π a gente calculou ainda agora. Então, fica i vezes e ao quadrado. Essa é a resposta, né? Onde esse e elevado a i vezes π a gente calculou ainda agora e deu i, certo? Então, só essa observação aí. Se tiver um número real, a gente tem que separar. Essa relação de Euler só vale quando for i vezes um número real. Se tiver um somando, ele tem que sair assim. Deu para entender? E aí o módulo de um número complexo, né? Ele é basicamente a distância entre o número marcado aqui no plano complexo, né? Onde aqui a gente bota a parte real e aqui a parte imaginária. Então, se a gente tiver um número z igual a mais bi, aqui vai estar a parte real dele, que é a, e aqui vai estar a parte imaginária, que é b. O módulo dele é essa distância bem aqui, módulo de z, não vou conseguir nunca. Essa distância da origem aqui até o número z, que é esse ponto no plano complexo. Então, o módulo de z ele é definido através do teorema de Pitágoras, né? Ali a gente vai ter um triângulo retângulo, onde aqui mede b, aqui mede a, e aqui mede módulo de z. Então, o módulo de z ao quadrado é o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o módulo de z vai ser tirar a raiz disso. Raiz quadrada de a quadrado mais b ao quadrado. E essa é a fórmula que define o módulo de um número complexo, certo? Só para exemplificar, se fosse, por exemplo, aqui, z igual a 6 mais 8i, como é que eu calculo o módulo dele? Então, o módulo vai ser raiz quadrada da parte real, que é 6, mais a parte imaginária, que é 8. Então, isso vai dar raiz quadrada de 36 mais 64, que é 100. Então, o módulo de z é 10. Certo? Então, é assim que a gente calcula esse módulo. O conjugado z estrela. Isso daqui vai ser muito importante na nossa matéria.
saber calcular o conjugado e saber calcular o módulo ao quadrado usando o conjugado. Por quê? Se o número complexo é z igual a mais bi, o conjugado dele, que é o z estrela, ele é definido, por isso estou usando 3 barrinhas, é definido como sendo a menos bi. Tá? Esse é o módulo, perdão, esse é o conjugado de z. Z estrela é o conjugado de z. E aí o que acontece? Quando a gente multiplica qualquer número complexo pelo seu conjugado, olha só o que isso vai dar. Vai dar o módulo dele ao quadrado. Vamos ver por quê. Porque aqui fica a menos bi vezes a mais bi. Então isso fazendo a distributividade aí fica a ao quadrado mais abi. Agora multiplicando aqui menos abi e multiplicando aqui menos b ao quadrado vezes i ao quadrado. Então obviamente esse aqui do meio cancela. Isso fica a ao quadrado menos b ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Por quê? Porque i é a raiz de menos 1. Então isso é, na verdade, a quadrado mais b quadrado, que é o módulo do número complexo ao quadrado. Por que eu estou dizendo que isso é importante para a nossa disciplina? Porque a gente vai precisar calcular o módulo da função de onda ao quadrado. E o jeito mais fácil de calcular isso é pegar o conjugado dela, que é o π estrela, e multiplicar pelo π. Geralmente a gente não escreve esse pontinho no meio, né? E aí a gente tem um jeito mais fácil de calcular o módulo ao quadrado de uma função de onda, certo? Então, em vez de usar essa fórmula aqui para calcular o módulo, a gente não vai usar essa fórmula. Porque a maioria das funções de onda que a gente vai ter uma forma mais complicada, né? Não vai ser simplesmente a mais bi. Então, o mais fácil é usar essa expressão aqui, multiplicar a função de onda pela sua conjugada. Tá? Deixa eu só ver o que mais eu ia falar aqui. Vamos falar então sobre a representação polar de um número complexo. A gente acabou de ver que um número complexo ele é a mais bi, mas nós podemos escrever também todo número complexo. Esse mesmo número aí pode ser escrito como módulo de z vezes uma exponencial imaginária, que é elevada a iθ. Essa é a forma polar ou representação polar do número complexo. E todo e qualquer número pode ser escrito assim. Se fosse o zero, como seria? O θ poderia ser qualquer coisa e o módulo de z é zero. Simplesmente. Tá? Esse número θ aí, se ele tiver entre 0 e 2π, a gente chama esse θ de argumento principal. Vamos ver um exemplo para calcular esse argumento já já. Mas eu só queria enfatizar aí que a gente tem essa forma polar de escrever o número complexo, né? E isso é importante. Certo? Vamos ver um exemplo então. E o exemplo é o seguinte. Escreva esse número complexo aqui
z, que é igual a 5 mais 5 raiz de 3 vezes i na forma polar. Isso daqui é só para a gente ver que dá para fazer, que tem como escrever o número nessa forma polar, e aí a gente vai descobrir qual é o θ que a gente vai encontrar, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o módulo de z. Então o módulo de z vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado, que é 5, mais a parte imaginária, que é 5 raiz de 3, né? E aí, fazendo esse cálculo, a gente descobre que isso dá 10. Tá? Então o módulo de z é 10. Aí depois a gente tem que botar esse módulo de z em evidência, que é para ele ficar desse jeito aqui. Então a gente tem que botar o 10 em evidência. Então o z, que é 5 mais 5 raiz de 3i, a gente bota o 10 em evidência. E aí no lugar do 5 fica meio, e do outro também. Então fica raiz de 3 sobre 2i. Certo, pessoal? Se eu multiplicar de volta, eu volto para cá. Então tá certo. E aí eu tenho que encontrar um θ de tal maneira que isso seja igual a uma exponencial complexa. Então aqui vai ficar 10, que é o módulo de z. E ali tem que ficar cosseno de θ mais i seno de θ. O que significa que eu tenho que encontrar um ângulo que o cosseno de θ seja meio, mas que o seno seja raiz de 3 sobre 2. E que ângulo é esse? Esse ângulo é π sobre 3. Né? Então isso significa, juntando essas duas informações aqui, significa que o z é igual a 10 vezes e elevado a i π sobre 3, tá? Então com isso a gente escreve o número complexo z na sua forma polar. Beleza? Aí as operações, elas são... Acredito que vocês sejam familiares, né, com essas operações, mas só para comentar, aqui, a gente tem a soma, subtração, multiplicação e divisão. A soma, subtração, multiplicação, elas são bem intuitivas, né? Então se a gente somar aqui, por exemplo, 2 mais 3i com 5 mais 6i, a gente soma parte real com a parte real e a parte imaginária com a imaginária. Então fica 2 mais 5, 7. 3 mais 6, 9i. A subtração, a gente também subtrai a parte real com a real e a imaginária com a imaginária. Então fica 2 menos 5, menos 3. E ali 3 menos 6 também menos 3, só que i. A multiplicação, a gente multiplica também na ordem que apareceu, usando a distributividade normal, usual, né? Por exemplo, assim, 2 mais 3i vezes 5 mais 6i. A gente multiplica e a gente só observa aqui que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, fazendo isso, fica 2 vezes 5, 10. 3 vezes 6, 18. Só que como tem i ao quadrado, fica menos 1, menos 18 mais 10, fica menos 8. E aqui a gente vai somar 3i vezes 5, que é 15i, com 2 vezes 6i, que é 12. Então vai ficar 27i. Certo? Eu fiz meio na doida, então desculpa aí se eu errei alguma coisa. E a divisão já é um pouquinho mais interessante, porque a gente tem que multiplicar quando a gente vai dividir a mais bi dividido por c mais di, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado lá do denominador. É tipo
uma racionalização que a gente estudou lá no fundamental. Só que aqui é para o denominador ficar real, não necessariamente racional, né? Então a gente vai multiplicar aqui por C menos DI em cima e embaixo. E aí em cima vai ficar alguma coisa, né? Vai ficar AC mais BD. E multiplicando I vai ficar alguma coisa que na verdade vai ser BC menos AD, né? Eu acho. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. E embaixo, né, vai ficar C mais DI vezes C menos DI. Nós vimos ainda agora o quê? Que se esse daqui é um número complexo e esse aqui é o conjugado dele, então o produto dos dois vai dar o módulo deles ao quadrado. E o módulo ao quadrado de C mais DI é C2 mais D2. Tá? Então fica meio complicado usando 4 letras assim, mas a ideia é simplesmente multiplicar pelo conjugado do denominador em cima e embaixo. E é assim que a gente faz a divisão. Eu acho que nós não vamos ter que fazer isso, mas como eu não adivinho o futuro, eu achei melhor falar também disso. Operações na forma polar são mais divertidas, né? Por exemplo, a multiplicação. A multiplicação, a divisão e a potência. Certo? Então a multiplicação na forma polar, ela funciona assim. Se a gente tem um número z, que é, digamos, módulo de z vezes z elevado a i θ. O módulo de z a gente pode chamar de uma constante a. E se a gente tem um outro número complexo w, que é uma constante b, vezes z elevado a i alfa, né, na forma polar, como é que a gente multiplica os dois? Assim. A gente multiplica a vezes z elevado a i θ com b elevado a i alfa. Então fica AB. E aqui a gente junta as exponenciais somando os expoentes. Esse que é o legal de usar exponencial imaginária. Então fica e elevado a i vezes θ mais alfa. Então vejam que é bem mais fácil multiplicar números complexos na forma polar. A gente só multiplica os módulos e soma os argumentos, né? A divisão também é parecida. Então se a gente fosse dividir z por w aqui, ia ficar a vezes z elevado a i θ dividido por b elevado a i alfa. Então o módulo aqui vai ser a sobre b, ou seja, módulo de z sobre módulo de w, né? Só que aqui, como está dividindo as exponenciais, vai ficar a subtração dos expoentes. Então fica θ menos alfa, certo? E a potência também vai ser bem simples. Z elevado a n vai ser a elevado a i θ elevado a n. Então o módulo fica elevado a n. E aqui vai ser uma potência de potência. Então fica e elevado a i n vezes θ. Tá? Então essas são as regras para multiplicar, dividir e calcular uma potência usando números complexos na forma polar. Beleza, pessoal? Eu fico meio em dúvida em que velocidade eu tenho que falar isso, porque eu não sei se eu estou revisando uma coisa que todo mundo já viu ou se eu estou apresentando algumas coisas novas para alguém que nunca viu. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar agora, para aproveitar que a gente está aqui, né? Porque muitos desses cálculos eles vão aparecer e esse é o motivo pelo qual nós estamos fazendo eles. Então,
Qualquer dúvida é só falar. A gente vai trabalhar a maior parte do tempo com funções, né? Ou seja, expressões em que tem uma variável e não apenas números sozinhos. Então é bom destacar, eu já falei da função exponencial, né? Função exponencial, ela é uma função e elevado a z, que se eu escrever o z como a mais bi, isso é uma exponencial real e elevado a a, né? Vezes uma exponencial imaginária definida lá pela relação de Euler. Então isso aqui é uma exponencial real e isso aqui é uma exponencial imaginária que é dada pela relação de Euler. Que nós vimos ainda agorinha. Ok? Além da função exponencial, a gente tem aqui que eventualmente pode aparecer a função cosseno complexa, né, que ela é definida assim. Cosseno de z é igual a e elevado a iz mais e elevado a menos iz dividido por 2. E a gente tem a função seno, que é definida assim. O seno de um número complexo z é e elevado a iz menos e a menos iz. Então veja que muda esse sinal aqui, do seno para o cosseno, mas não só isso. O seno é dividido por 2i e não só por 2. Então essas são as três funções complexas mais importantes, que a primeira vai aparecer quase 100% do tempo e as outras duas eventualmente podem aparecer. Como eu já mencionei, o módulo de uma função ao quadrado vai aparecer. Vocês já talvez tenham estudado um pouco de equação de Schrödinger em Moderna 1, e aí vocês já devem lembrar que justamente na normalização aparece módulo de π ao quadrado, né? Então é nisso que eu estou pensando em fazer essa revisão aqui. Como é que a gente calcula o módulo de uma função complexa? Eu escrevi errado aqui. É o módulo de uma função complexa. Tá? Como é que a gente faz isso? O jeito mais difícil que existe é a gente escrever a função f de z como uma parte real. Então essa é a parte real da função, mais i vezes a sua parte imaginária. Por que eu digo que isso é difícil? Porque, por exemplo, como é que eu escrevo a parte real e a parte imaginária dessa função aqui? Certo? Como é que eu faço isso? Tem que primeiro expandir embaixo usando a relação de Euler, depois multiplicar pelo conjugado em cima e embaixo do denominador e fazer todos os cálculos que vão aparecer, e aí em cima vai ter um monte de exponencial que eu vou ter que usar a relação de Euler de novo. E aí sim eu vou separar a parte real da imaginária. E aí para calcular o módulo dessa função ao quadrado, o módulo dessa função vai ser a raiz quadrada da parte real dessa função ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então deu para entender, né, que a gente não vai fazer isso porque Deus o livre, né? Uma conta que não tem fim. Então, em vez disso, o que a gente vai fazer
é usar uma relação que a gente já viu, que é o caminho mais fácil. Como nós vimos que para um número complexo, o módulo dele ao quadrado é ele vezes o seu conjugado, ou eu gosto de escrever primeiro o conjugado assim, a mesma coisa vai valer para uma função. A mesma regra vale para uma função, que é essa regra bem aqui. Então, o módulo ao quadrado de uma função complexa é o conjugado dessa função, f de z estrela, vezes a própria função. Tá? E se a gente quiser mesmo o módulo, é só tirar a raiz. Esse aqui é uma fórmula para o módulo ao quadrado. Se a gente quiser o módulo, tira a raiz. Certo? E para aplicar essa fórmula, nós vamos ver primeiro algumas propriedades do conjugado, já que nessa fórmula aparece o conjugado. Então vamos ver. Vamos ver as propriedades aqui, algumas, né, propriedades do conjugado para a gente não exagerar. Então, o conjugado da soma é a soma dos conjugados. Obviamente, o mesmo vale para a diferença. Tá? Depois, o conjugado do produto é o produto dos conjugados. O mesmo vale para a divisão. Então, e vale para funções, não apenas para números, né? Então, o conjugado da divisão é a divisão dos conjugados. Tá? Vocês vão já ver por que eu estou falando isso. E também, o que a gente vai mais usar, o conjugado de uma exponencial imaginária, o conjugado de uma exponencial imaginária do tipo e elevado a i vezes b, é simplesmente trocar o sinal da exponencial. Isso é o conjugado, tá? Tem como demonstrar isso? Não sei se vocês vão ter paciência para me ouvir falando isso, mas tem como. E a letra E, uma exponencial com um expoente completo, a mais bi, eu simplesmente troco o sinal aqui da parte imaginária. Então fica e elevado a menos bi, certo? Então com essas regras aqui para o conjugado, a gente vai conseguir calcular o módulo ao quadrado de uma função de onda bem fácil, usando essas regras. Por exemplo, já estamos caminhando aqui para o final. Peço a paciência de vocês. Por exemplo, calcule o módulo ao quadrado dessas funções aí. Tá? Então, calcule o módulo de π ao quadrado para sendo π essa função aí. Peraí, deixa eu só facilitar a minha vida, pessoal, rapidinho. Para não ter que escrever de novo. Olha só que maravilha, né? Se fosse assim, no quadro. Então, sendo π essa função abaixo. Então, por exemplo, se π, né, vamos supor que ela dependa de x e t, que é uma situação que vai acontecer quando a gente estiver estudando de fato um exemplo da mecânica quântica. Vamos supor que ela seja 1 sobre raiz de L, onde esse L é uma constante, e elevado a i kx menos i ômega t. Calcule o módulo π ao quadrado dessa função. Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que determinar quem é o conjugado dela, π estrela.
E aí eu uso as regras anteriores, tá? Então, conjugado do produto é o produto dos conjugados. Esse aqui é real, o conjugado dele é ele mesmo, né? Esqueci de botar essa regra aqui. Vamos botar a regra F. Né? Para um número real, se A é um número real, então o conjugado do número real é ele mesmo, tá? Esqueci, mas a regra é essa. Então, voltando aqui para o nosso problema, como esse da frente é real, fica igual. E aí na exponencial eu simplesmente troco o sinal onde tiver um i. Então, se aqui está mais ikx, o conjugado vai ser menos ikx. Aqui onde está menos i ômega t, fica mais i ômega t. Então o primeiro passo já foi. Qual é o segundo passo agora para calcular esse módulo de π ao quadrado? É simplesmente usar essa relação. O módulo de π ao quadrado é o conjugado dele vezes ele mesmo. Então fica o conjugado, que é isso aqui, vezes ele que foi dado na questão, está aqui em cima. Então é vezes 1 sobre raiz de L e elevado a ikx menos i ômega t. Então agora eu estou multiplicando as exponenciais, eu posso somar os expoentes e esse módulo de π ao quadrado vai ficar 1 sobre raiz de L vezes 1 sobre raiz de L dá 1 sobre L. E ali vai ficar a exponencial de menos ikx, eu errei aqui, é mais i ômega t, e somo com o outro, então vai ficar mais ikx menos i ômega t. Vejam aí o que aconteceu. Né? Vai ter um cancelamento, esse menos ikx cancela com esse menos i ômega t cancela, o mais cancela com esse menos, então vai ficar exponencial e elevado a zero. Então fica 1 sobre L vezes e elevado a zero, que eu estou escrevendo só por uma questão de botar todos os passos, mas a gente sabe que é 1. Então no final dá 1 sobre L, tá? Então a resposta desse problema é módulo de π ao quadrado é 1 sobre L. Beleza? Deu para entender esse exemplo aqui, pessoal? Alguém ficou com dúvida? Oi? Sim, essa, como você falou, né? Futuro. Mas eu estou pensando, por exemplo, na partícula presa lá na barreira de potencial infinita. O L poderia ser o comprimento da barreira. Se eu não me engano, fica a raiz de 2 sobre L. Aí eu estou imitando esse exercício. Entendeu? Eu estou inventando esse π, mas é muito parecido com aquele problema lá. Falta só uma constante aí. É mais ou menos isso. Beleza. Tá. Então, se a função de onda fosse agora, vamos ver mais dois exemplozinhos aí, a gente termina. Se fosse, por exemplo, aqui, π de x igual e elevado a ikx mais e elevado a 2ikx. No caso dos exemplos da mecânica quântica que a gente está pensando, isso aqui seria uma superposição de duas ondas, né? Que é uma soma. Como é que a gente calcula o módulo desse π ao quadrado? Em primeiro lugar, nem pensar em separar a parte real da imaginária para depois tirar a raiz lá. Nem pensar nisso. O que a gente vai fazer é encontrar o conjugado. Esse conjugado aqui é
tranquilo de encontrar. Por quê? Porque se eu estou somando, então eu posso ver termo a termo. É o que diz essa regra A aqui. O conjugado da soma é a soma dos conjugados. Então, eu posso ver primeiro esse aqui. Tem uma exponencial imaginária. Se ela é imaginária, então eu posso só trocar o sinal onde tem i. Então vai ficar e elevado a menos i kx. Mesma coisa no outro termo. Como ela também é imaginária, posso só trocar o sinal do i. Então fica menos 2i kx. E aí, pessoal, vou poupar vocês aqui um pouco. Mas se eu calcular agora módulo de π ao quadrado, que é π conjugado vezes π, se eu fizer um monte de conta e simplificar tudo, no final vai dar 2 mais 2 vezes o cosseno de kx. Certo? Por incrível que apareça, como dizia meu amigo da quinta série lá. Por incrível que apareça, vai dar isso aqui. Então, se vocês fizerem esse cálculo direitinho, passo a passo, vai aparecer uma fórmula lá do cosseno que eu apresentei ainda agora. E aí é só multiplicar e dividir por 2. Essa fórmula do cosseno, deixa eu só mostrar bem aqui. Essa aí do meio vai aparecer. Só que em vez de z vai ficar kx. E aí dá esse resultado bem aqui. Certo? Vamos ver só mais um exemplo, tá? Se fosse, por exemplo, assim. π de x igual a 1 sobre raiz de π vezes e elevado a ix menos x ao cubo. Olha só a diferença. Agora o i não está multiplicando esse x ao cubo aqui. Só esse x primeiro aqui. Então, tomar cuidado com isso. Porque agora o conjugado vai ser... Essa constante na frente é real, então ela fica igual. Né? E aqui na exponencial eu só vou trocar o sinal onde tem o imaginário i. Então fica menos ix. E esse menos x ao cubo permanece igual. Certo? É isso que diz essa regra bem aqui. A regra letra E, lá embaixo. Ó. Tem e elevado a mais bi. O sinal do a não mudou, mudou só o do b, que é a parte imaginária lá do expoente. Certo? Feito isso, a gente pode calcular o módulo de π ao quadrado, que vai ser o conjugado de π vezes π. Então vai ser isso vezes o próprio π, 1 sobre raiz de π, e aí x menos x ao cubo. Então, esse produto das duas constantes aí na frente dá 1 sobre π. E aí fica o produto de duas exponenciais. A gente soma os expoentes, então vai ficar o expoente da primeira menos ix menos x ao cubo. O expoente da segunda mais ix menos x ao cubo. E aí a gente vê que esses termos imaginários aqui cancelam, né? E vai ficar 1 sobre π e elevado a menos 2x ao cubo. Tá? Então esse é o módulo de π ao quadrado para esse exemplo. Beleza? Deu para entender, pessoal? E aí eu deixei esse exercício aqui para vocês. Ó. Calcule o módulo complexo quadrático, aí, o módulo de π ao quadrado da função complexa dada por essa função aí, esse π de x e t igual a uma constante a vezes essa exponencial, sendo a, k, ômega e delta constantes reais positivas e sendo x e t números reais também. Isso daí é muito parecido com a função de onda da partícula livre, depois que ela vira um pacote de ondas, que a gente vai discutir isso
a seu tempo, tá? Por que eu estou deixando esse exercício? Porque vou deixar esses exercícios aí, um em cada aula, e a partir deles eu vou me basear para fazer nossas avaliações, certo? Então, esses exercícios aí é para ter uma base da prova, beleza? E eu sei que tinha mais coisa para falar, né? Mas enfim, o tempo é finito, né? Então, fico com essa dica aí para vocês de leitura. O capítulo 7 da referência 5 lá do plano de curso, que é o Moisés volume 4. E tem muita coisa para ler também nas outras referências, tá bom? Então, alguma questão, pessoal, em relação a isso que eu falei agora? Desculpem, passei 4 minutos aí do tempo, desculpem aí. Oi. Qual? Isso aqui? Ah, tá. Os exemplos aqui, né? Então, você tem o... Você está no grupo lá, né? Do WhatsApp. Aí quando você toca lá no nome do grupo, né? Dá para ver informações do grupo. Aí lá eu botei um link para esse site bem aqui, ó. Tá? Foi eu que fiz esse site aqui. Aí o slide vai estar bem aqui. Já botei o da aula anterior. Eu não botei ainda o dessa porque eu escrevo em cima, né? Aí, quando a gente terminar a aula agora, eu vou salvar ele em PDF e vou botar aqui. Aí você acessa lá pelo grupo. Beleza. Bom, então, se não há mais questões, então a gente encerra por aqui.